Amém? Graças e paz, queridos. Abra a tua Bíblia aí em João 21. João 21. Noite de ceia, noite de se acertar com o nosso Deus, noite de celebrarmos ao Senhor. João 21. Amém? Todos acharam? Diz assim João 21. Depois dessas coisas, apareceu Jesus ainda outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e mostrou-se da seguinte maneira: estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, aquele chamado Dídimo, e Natanael de Cana da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Então Simão Pedro disse: eu vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Eles saíram e imediatamente entraram no barco, e naquela noite não pegaram nada. Não pegaram nada. Mas vindo de manhã, Jesus apareceu na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então disse-lhe Jesus: filhos, tendes algum alimento para comer? E eles disseram: não. Jesus então disse: lançai a rede no lado direito do barco e achareis. E lançaram, portanto, e eles não eram capazes de puxá-la por causa da quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ora, quando Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu com a sua capa de pescador, porque estava despido, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no pequeno barco, porque estavam distante da terra, se não apenas cerca de 100 metros, e arrastando a rede cheia de peixes. Logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas e um peixe posto em cima delas em pão. E disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e apesar de serem tantos, a rede suportou. E disse-lhe Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e pegou o pão e deu-lhe semelhantemente também o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos após ter ressuscitado dos mortos. Assim, tendo ele jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus então disse a segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes. E ele então disse: apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, você realmente me amas? E Pedro entristeceu-se por ele ter dito a terceira vez: tu me amas. E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E o Senhor disse: então vai e cuida das minhas ovelhas. Na verdade eu vos digo que quando você era jovem, cingia-te a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando envelhecestes, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá
estava dizendo da morte com a qual ele seria glorificado. E tendo falado isso, disse: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que também se reclinava sobre o seu peito na ceia, e disse: Senhor, quem há de ti trair? Vendo Pedro a esse, disse: Senhor, e o que fará este homem? Jesus disse: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que é para ti? Segue-me tu. Podemos assentar. Glória a Deus. Queridos, quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele apareceu aos seus discípulos, e a mensagem era testificar o cumprimento daquilo que ele tinha dito durante todo o seu ministério, que ele seria entregue, crucificado, e ao terceiro dia ressuscitaria. É bem verdade que aqueles homens ficam atemorizados, ainda que tivessem visto milagres, multiplicação, ainda que viram Jesus ressuscitar a filha de Lázaro, melhor dizendo, ainda que viram Jesus ressuscitar a menina de 12 anos, ainda que viram Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim. Uma coisa era ele ressuscitar outra pessoa. Agora, não tinha nenhum histórico de alguém por si só voltasse à vida, que ele por si só tivesse poder de vencer a morte. Haja vista que no Primeiro Testamento Elias também ressuscita uma pessoa, Eliseu ressuscita 2 pessoas. Então, agora uma pessoa depois de morta voltar à vida, como que de modo automático, eles nunca tinham visto. E bate a dúvida, a incerteza, pois ainda que a palavra de Deus é uma, muitas das vezes nós só cremos quando vemos. Então, na verdade, não é uma crença, é uma constatação daquilo que foi feito, pois a fé não é ver para crer, é o contrário, é você crer para que então se materialize e você passe a ver. E esses homens agora vão ter muito questionamento. A igreja está sendo perseguida, e eles vão para a casa de João Marcos, o local a qual fora a última ceia, e eles estão reunidos ali com medo, como se dizendo: o que será de nós? Se fizeram isso com Jesus, imagine conosco. E neste momento a Bíblia diz que eles estavam com as portas fechadas no cenáculo, e Jesus se apresenta, mesmo com as portas fechadas, no meio dos discípulos, e vai dizer: paz seja convosco. Aqueles homens vão se maravilhar, pois vão entender, as portas estão fechadas e Jesus se apresentou em nosso meio. Talvez você não entendeu, o seu período pode ser de medo, talvez o teu período é de dúvida, talvez o teu período é de porta fechada, talvez o teu período é de perseguição, mas o que Jesus estava querendo dizer para eles: o teu momento não impede eu de estar contigo, a tua situação não impede eu de me apresentar a você. É por isso que Jesus não bateu na porta, ele fez questão de vir no meio do medo, no meio da dúvida, no meio da perseguição,
excede todo entendimento. Eu sempre digo, qual é a paz do mundo? Talvez ele está numa ilha paradisíaca. Talvez quando fala em paz, você já pensa em viajar para uma praia muito linda. Talvez você pense, a paz era ficar um dia longe de tudo. Muitas das vezes até dos filhos, do marido ou da esposa. Paz era estar com as minhas contas pagas. Paz era estar com dinheiro sobrando. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem gente que tem tudo isso e não dorme à noite com depressão. Tem gente que tem tudo isso e não dorme se não tomar remédio. Tem gente que tem tudo isso cometendo suicídio. Então, porque Jesus disse, a minha paz excede o entendimento, é que ninguém vai entender que mesmo com luta, mesmo com perseguição, mesmo talvez faltando básico na tua casa, você vem do culto e ao invés de murmurar, você levanta a mão, glorifica a Deus e fala como Jó: tu ouvi e tu voltarei, mas certo é que o meu Redentor se levantará. Isso é paz. Ninguém entende, porque muitas das vezes a tua vida, você ora por alguém, Deus faz um milagre, mas não faz na sua. Você ajuda alguém em alguma coisa e alguém diz, você é uma bênção, e dentro de você dizendo, eu estou precisando de algo e não acontece. Os discípulos recebem Jesus, e é bem verdade que eles vão se maravilhar, Jesus com seu corpo glorificado, e agora eles vão não ter a consciência do destino. Eles não vão ter, imagine nós, se fosse nos dias de hoje, você dizer, poxa, mas Jesus disse que veio para colocar ordem em tudo e agora ele mesmo é morto. É por isso que os judeus não aceitam como o seu rei, o judeu que não é messiânico, porque eles imaginavam um rei imponente que viria para guerrear no estilo de Davi, que combateria o inimigo e que não se entregaria. Então agora os discípulos vão dizer, o que será de nós? Precisamos ter poder para fazer a obra que o Senhor nos comissionou. E qual tinha sido a ordem de Jesus? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, enquanto o poder, o Espírito não vier sobre vocês, vocês permaneçam na onde estão. E Jesus some, começa a fazer missões, caminhar, visitar pessoas. Ele vai ter com os dois discípulos no caminho de Emaús. Ele vai abrir os olhos daqueles homens. Ele vai visitar pessoas que estavam com a chama quase apagando, porque eles estavam pensando, 3 anos e meio acreditamos nele, e agora parece que nada faz sentido. Os 12 estão tão divididos. Judas já tinha cometido suicídio, se jogou de uma pedra e se espatifou lá embaixo. E agora sobram 11 dos apóstolos, e eles vão se questionar. E Pedro, como um dos líderes, vai fazer o que Jesus disse para ele não fazer mais. Porque Jesus tinha dito, a partir de hoje você será pescador de homens. Sabe o que é tremendo? É que os teus olhos nunca vão ver aquilo que você não tiver clareza no teu coração e no teu espírito. Pedro recebeu a palavra, mas o coração dele não viveu esta palavra. E ele vai falar o que? Eu sei pescar, é a única coisa que eu sei fazer. Mas Jesus disse que ele seria pescador de... E porque ele não foi apregoar o Evangelho, porque ele até ouviu
disse: vamos, eu vou pescar. O que o Senhor está dizendo para nós é que talvez tem pessoas que você queria que estivessem na presença do Senhor. Talvez tem pessoas que você queria ganhar para Jesus, mas você não vai ganhar elas se você já não tiver ganho elas no seu coração e no seu espírito. Por que, pastor? Porque aquilo que fazemos tem mais influência do que aquilo que falamos. O que adianta nós termos um discurso com a boca e com a atitude fazer outra coisa? Lembra que para Jesus Pedro disse: se o Senhor quiser, nós vamos pegar a espada e vamos dar a vida por ti. Cadê a valentia de Pedro agora para dizer: vamos apregoar o Evangelho, não importa quem nos persiga? Ele desiste e diz: eu vou pescar. E olha quantos estavam com ele: Tomé, Natanael, já dá 3 dos 11, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, já dá 5, e mais 2, que é 7 dos 11 com ele. A maior parte da equipe seguindo Pedro, e ele agora se lança, e a Bíblia diz que eles vão pescar a noite inteira, e não vão pescar nada. Não importa o esforço do teu trabalho, querido, se não for aonde Deus apontou, é como diria o ditado popular: é da murra em ponto de faca. Deus disse para Saulo: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que Deus estava dizendo: não adianta tentar naquilo que eu já disse não. Não adianta trazer para o teu presente quem eu deixei no passado. Não adianta fazer aquilo que eu já reprovei. Pastor, e se eu quiser, o problema é teu. Vai se cansar sem ter fruto nenhum, o problema é teu. E se eu insistir, o problema é teu. O que era um aguilhão? Alguém já viu um carro de boi? E para o boi ou o jumento não recuar, naquele cabresto dele tinha uma ponta, uma espécie de espeto, e se ele quisesse recuar, ele era furado no seu pescoço, no seu dorso, e ali ele entendia que tinha que andar para frente. Deus estava dizendo para Saulo: se você continuar perseguindo minha igreja, se você continuar indo na direção que eu não te dei, é como um animal que quer andar para trás e está se espetando no aguilhão. Não entendi, pastor. Insisti no que Deus disse não, você até pode, mas vai sair ferido. Pedro passa a noite inteira e não pega nada. Imagina a frustração. O mestre não está mais com eles. Passa a noite tentando pescar e não pega nada. Todo mundo, quando vai pescar, a expectativa qual é? Final da pescaria, um peixinho na brasa. Fala, irmão Jefferson, aquele peixinho, limãozinho, a Coca-Cola, show de bola. Agora o cara vai e não pega nada. Eu imagino todos olhando para Pedro e tipo dizendo: a sua intuição deu errado. Nós seguimos você e não deu em nada. Aí eu amo Jesus porque ele não estava ali. Porque eu quero que você entenda, esse texto mexe demais comigo. Jesus não sabia aos olhos humanos. Não era para, pela ótica humana, eles estarem ali. E ainda mais, agora amanhecendo o dia. Salmos 30, verso 5: o choro até dura uma noite, mas no amanhecer vem a alegria. Quando a Bíblia diz isso, não está falando de uma noite cronológica, está falando de um período de tempo. Eu não sei quanto tempo tem durado a tua noite, mas o Senhor me autoriza a dizer: está amanhecendo um dia na tua vida. Não, você não entende.
Jesus também é chamado de a resplandecente estrela da manhã, aquele que Isaías disse que traz cura nas suas asas. Jesus está me dizendo: vai amanhecer o dia, o choro vai cessar e eu vou trazer um motivo de alegria para você. Jesus vem, e olha que lindo, Jesus vai pedir algo, só que Jesus só queria saber a disposição daqueles homens. É por isso que eu digo, Jesus não precisa do que temos, Ele pede para saber onde está nosso coração. Jesus pede, e eu sempre falo, Jesus não pede nada para quem não tem. Isso é em tudo, amém? Se um dia na igreja pedir 1 milhão, você não tem, não se turbe, não contigo, você não tem 1 milhão. Agora, se falar, faça de coração, e você tiver e não der aí, você pode se turbar, porque você tinha e não fez. Agora, aquilo que você não tem não é contigo. Jesus vai dizer: tende algo para comer. Jesus estava testando a hospitalidade daqueles homens. A Bíblia vai dizer que muitos, sem saber, já hospedaram anjos nas suas casas. O que isso nos diz? Que muitas das vezes vamos ser testados por Jesus, para quem sabe, ainda que não tenhamos, falamos: Pai, eu não tenho, mas eu estou disposto. Se o Senhor colocar na minha mão, eu devolvo para tu. Pedro vai dizer: não temos nada. Aí Jesus vai dizer: então, lance a rede para o lado direito. Lucas 5 vai dizer que Pedro passou a noite inteira pescando e não pegou. Aí de manhã ele está lavando as. E quem vem até ele? Jesus. Vai dizer: lança-te ao mar alto. Começa a pregar. E quando está pregando, diz para Pedro: lance a rede. Aí ele vai dizer: mas como assim? Eu não sou menino. Eu trabalhei a noite inteira e não peguei nada. Jesus então diz para ele: mas pode lançar. Pedro diz: sobre a tua palavra, sobre a tua responsabilidade, não depende mais do meu braço. Eu estou crendo na palavra. E quando ele lança, ele enche a rede, ele chama outro barco. Vem a maior pesca da tua vida. E agora lá vem Jesus de novo. Sabe o que ele está dizendo? Eu não desisti de você, Pedro. Não importa que você desviou, não importa que você duvidou. Olha eu aqui de novo. Depois de outra decepção, olha eu no teu barco. Olha eu fazendo de novo. Olha eu te dando direção. Olha eu apontando o caminho. Jesus está dizendo: deixa eu te conduzir. Pedro lembrou. Na tua casa você lê Lucas 5, chamada pesca maravilhosa. Era a maior pesca que Pedro tinha feito. Ele lembrou que quando os cobradores de impostos bateu na porta e Jesus falou: tem que pagar, vai a César o que é de César. Ainda que eu não sou descendente de Davi, sou isento, mas tem que pagar. Não vamos escandalizar. Aí Pedro diz: como pagaremos? Aí Jesus dá uma vara para Pedro. Fala: o primeiro peixe que vier, pode puxar que vai ter uma moeda. Pega na mão do teu irmão e diga: Deus vai te surpreender. Com rede é muita quantidade, com rede é garantido, com vara dá mais trabalho.
Só que falta a direção certa. Quem já assistiu aquele desenho do Pica-Pau lá? O cara está pescando de um lado, pega. O Pica-Pau troca com ele, sim ou não? Não pega nada, troca, vai, não pega nada. É o cara que não pega nada, não. O Pica-Pau que é esperto, pega todos os peixinhos lá. Era a direção. Era o momento da bênção para ele. Às vezes você está perto da bênção, mas te falta uma direção. Às vezes você está indo para um lado e o Senhor dizendo, é para o outro. Será que a noite inteira Pedro não lançou nenhuma vez para o lado direito? Quem está lançando rede, lança para tudo que é lado, querido. O mar é imenso, você vai saber se ele não já tinha jogado ali. Pedro joga e começa a puxar. E quando ele começa a puxar, o texto é claro que eles não eram capazes de puxá-la por tanto peixe. A pesca maravilhosa foi a mesma coisa. Eles tiveram que chamar outro barco para ajudar e os dois quase afundam de tanto peixe. E agora eles vão conhecer que é Jesus. Eles vão ter tanto temor e vão conhecer. Por que demorou? Porque o corpo de Jesus estava glorificado, não era aquele que estava moído na cruz. Era um corpo resplandecente, lindo. E eles vão dizer assim, é Jesus. Pedro, quando percebe, se envergonha. Porque ele tinha negado 3 vezes. Estava semi-nu. Ou ainda a tradição vai dizer que estaria pescando a noite inteira nu. Desviado, jamais um judeu estaria sem a sua, no mínimo a sua túnica, nem para pescar. Pedro estava totalmente desiludido. Tinha perdido a identidade de quem ele era. E o que o diabo quer conosco? Quando as coisas não dão certo, lança a dúvida da nossa identidade. A igreja não está nem aí para você. Ninguém te procura. Você só era bom quando ajudava os outros. A igreja nenhuma presta. E aí quando você está sem o Espírito Santo de Deus, você começa a olhar com o olhar carnal. E o que é o olhar carnal? Desconfia de tudo e de todos. Quando você pega uma nota de 50 reais, você já olha para ver se é falso ou não. Porque ninguém confia mais em ninguém. Então qual é o olhar carnal? Que todo mundo pode fazer trapaça, falcatrua, que todo mundo tem um caráter corrompido. E aí você perde o Espírito Santo, mas acha que ainda está crente. Aí você entra nas igrejas e começa a ser um julgador de igreja. Aí uma não te serve por causa da cor da parede. Uma não te serve porque o pastor grita muito. Outra não te serve porque o pastor fala por irmão que está do seu lado. Aí você é mal-humorado, não gosta de falar com ninguém, não te serve. Outra não te serve porque não te deram a paz, mas também você não deu para ninguém. Porque você já está sem o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo começamos a julgar pessoas. Agora com o Espírito Santo nós olhamos para quem a gente acha que não é tão bom e diz, Deus trabalha na vida dele, porque eu tenho que cuidar da minha. Porque enquanto eu cuido da do outro, a minha está se perdendo. É igual a história da grama mais verde. Se a do vizinho é mais verde, é porque ele está regando ela. E você com o seu zoião de butuco olhando a dele, deixando a sua secar. Então não existe o mais queridinho, o mais preferido, não. Enquanto a gente pensa nessas besteiras, a gente perde o foco do que realmente interessa. Eles vão começar a puxar a rede e Pedro se envergonha. Ele pula no mar, coloca a roupa e o barco estava 100 metros da praia. 100 metros é pouco para pescar tudo isso de peixe. 100 metros não teria como ter tudo isso de peixe.
E Abraão vai dizer: Ló, escolhe o lado que você quer ir, cara. Ló vai ver um lado com campinas esverdeadas e o outro um deserto. Quem é carnal vai escolher qual lado? Campina verdeada, com água. Sim ou não? Abraão, que era o dono da promessa, ele sabia que a promessa não estava no lugar, estava dentro dele. Não, você não entendeu. Se você entender que a promessa está dentro de você, não importa quem se levante contra, não importa a circunstância, porque quando Deus chamou Abraão e falou: saia para onde eu te mostrarei, Abraão deixou a casa de seu pai, deixou tudo e saiu como um peregrino. No hebraico Deus disse: leha, saia para dentro de ti. No original é isso que Deus disse. O que isso quer dizer? Saia para dentro de ti. Abraão já está dentro de você, a bênção não está na casa do seu pai. Você não depende do teu pai, você não depende do lugar que você mora. Saia para dentro de si, porque dentro de você tem uma promessa, e em ti eu abençoarei todas as famílias. Teu irmão morreu na casa de teu pai, mas dentro de você, Abraão, tem uma promessa. Se você entender isso, você seria menos vítima das coisas e seria um cultivador da semente que está aí dentro. Porque se você cultivar, vai dar frutos excelentes. Semente guardada apodrece. Você tem que trabalhar na terra, lançar semente, colocar esterco, regar, dar trabalho, ser abençoado. Pedro vai puxar essa rede. E olha que lindo, Jesus não perguntou se ele tinha algo para comer, sim ou não. Jesus estava vindo da praia para o mar, mas deixou na praia fogueira, brasas acesas, com peixe em cima e pão. Mas Jesus não pediu peixe, mas ele tinha peixe. E por que Jesus pediu? Quando Jesus pede algo para nós, ele não quer o que temos, ele quer nós. Não foi Deus que deu a Abraão Isaac, sim ou não? Sim ou não? E para que agora pedir? Para sacrificar. Deus queria Abraão, porque Abraão ficou vislumbrado com Isaac. Quem aqui é pai sabe, ainda mais o primeiro filho. E esse filho da velhice, Abraão ficou bobo. Pai já é bobo, pai velho pior ainda, que vira um pai avô, bobão, faz tudo com os filhos. Imagine Abraão, e Deus olhando no céu e dizendo: será que esse menino é maior no coração de Abraão do que eu? Ele vai dizer: Abraão, agora eu quero de volta. E Abraão foi aprovado porque estava disposto e foi lá entregar o menino. Deus, quando fala, Jesus pede peixe, ele estava dizendo: eu quero saber se por um acaso você tivesse com a rede cheia era maior do que eu. Porque tem gente que só serve Jesus na pior. Ele está viciado, ele quer Jesus. Ele está desempregado, ele quer Jesus. Ele divorciou, ele quer Jesus. Os amigos viraram as costas, ele quer Jesus. Agora, quando está tudo bem, ele não tem tempo para Jesus. Quando eles vêm para a praia, a brasa está acesa, o peixe está assado, o pão já está ali, e Jesus vai dizer: pode jantar.
peixe simboliza fecundidade e multiplicação. Ali é uma mensagem de destino. Ali Jesus estava dizendo para eles: aqui tem um pão que vai alimentar a carne de vocês, para que vocês sigam a missão de multiplicar o meu reino, peixe, multiplicação e fecundidade. Eles comem, se alimentam, e Jesus diz: agora traz o que vocês pescarem. E vai ter 153 peixes. Não dá nem para me entrar no mistério dos 153, que só aqui demoraria 1 hora no mínimo. Mas tem um mistério tremendo nesse mundo. Em uma outra oportunidade a gente desvenda. E Jesus vai chegar para Pedro e vai dizer: Pedro, tu me amas? Jesus vai confrontá-lo. Pedro vai dizer: eu te amo. Por que Jesus vai perguntar para Pedro? Porque toda vez que Jesus chegou para Pedro, ele estava na pior. Primeira vez, noite inteira pescando e não tinha pego nada. Segunda vez, devendo imposto e não tinha dinheiro para pagar. Terceira vez, rede vazia de novo. Aí Pedro diz: eu te amo, mestre, se você sabe. Aí Jesus fala: então seja pastor, apacenta os meus cordeirinhos. Jesus olha de novo para Pedro e fala: tu me amas? Pedro diz: sim, eu te amo. E Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas. E aí a terceira vez, Jesus fala: Pedro, tu me amas? Aí ele lembrou: por que 3 vezes? Porque 3 vezes ele tinha negado. Não tem como ter um futuro novo sem passar limpo o teu passado velho. Jesus lançou no mar do esquecimento, lançou os teus pecados, querido, mas a conta tem que pagar. Tem que acertar suas contas no teu passado. Então, porque se eu ofendeu alguém, não precisa pedir perdão, porque agora você é crente. Aí você devia na Carlos Bahia, vão te ligar, você vai falar: não devo mais não, porque agora eu sou nova criatura. Você tem que pagar para Deus. A mulher do Danone vai passar na tua porta lá. Você vai dizer: não sou eu não, viu? Como não? Deus me deu um novo nome. Agora eu sou nova criatura. A velha que te devia morreu. Tem que acertar as contas com o teu passado. Pedro abaixa a cabeça. E sabe o que é lindo, filhos? Tem uma revelação muito forte nisso, e é um texto maravilhoso. Quando Pedro não pescou nada, Jesus já poderia dizer: eu vou te enviar para ganhar alma, sim ou não? Só que na mente de Pedro ia estar a frustração de uma rede vazia. Jesus não envia ninguém ferido. Jesus não envia ninguém frustrado. Tem um monte de gente em cima dos altares matando os outros por aí, porque ele nunca foi curado. E aí ele pega o microfone e pensa que é uma metralhadora, sai atirando em todo mundo. Porque ele foi ferido, ele sai ferindo. Porque ele foi maltratado, ele sai maltratando. Querido, uma pessoa que é bruta, ignorante, maltrata os outros, ela tem problema, não tem jeito. Pastor, me tratam mal sem eu ter feito nada, não, ela tem problema com ela. Ou na casa dela, e precisa da sua ajuda. Você tem que tratar essa pessoa melhor ainda. Pastor, eu dou bom dia e não responde, o problema é dele. Não cai tua língua não, você vai continuar dando bom dia. E quando você fizer um bolo de domingo, na segunda você já vai levar para ele no serviço. Vai dizer: ontem eu fiz um bolo e lembrei de você. Ele vai te olhar e dizer: essa pessoa está me tirando. Não quero não.
moço, trouxe uma bala para você. Olha aí, segredo. Uma hora essa pessoa vai te pedir perdão, cara. E vai falar, me desculpa por ter sido tão grossa, que eu tenho um problema. Você vai ver como você vai ganhar esse gravão para Jesus. Porque o que está nele não é maior do que o que está em você. Por isso Pedro se abateu. Porque se Jesus envia ele com a rede vazia, ele ia estar com a frustração de uma rede vazia. E não há nada pior do que você falhar naquilo que você é bom. Já pensou com a maior decepção do padeiro é quando queima o pão? O confeiteiro quando o pão desanda. O pescador passa até no mercado para levar o peixe, mas ele não vai chegar em casa sem. Porque ele é pescador. A gente vai no pesqueiro e não pega nada. Mas tem uns lá na caixa, nada, lembra, meu gente? A gente fala, me dá aquele ali. Já está pescado, mas a gente não admite voltar sem. Que pescador é esse? Nem que seja para tirar foto com o peixe do outro, mas alguém vai ver que eu estou com a foto com o peixe. A gente não admite a frustração. E aí Pedro lembra, eu poderia ter sido enviado frustrado. Diga para o teu irmão, Jesus já te curou. Jesus já te tirou do buraco. Pelo amor de Deus, não caia nele de novo. Você está curado. Aí agora Pedro lembra, eu neguei 3 vezes e tive que dizer 3 vezes que eu amava. Jesus está te levando a acertar contas com o passado. Tem que acertar contas. Pedro poderia só ter sido Jesus dizer, Pedro, continua a missão. Mas Jesus tinha que confrontar. O confronto de Jesus é para nos curar. É para nos mostrar um destino novo. Porque quando ele admite que ama, Jesus vai dizer, então apacenta as minhas ovelhas. Olha a cura de Jesus. Tinha um chamado dentro de Pedro, sim ou não? Ele enterrou e desistiu. Jesus ressuscitou e levantou como o primeiro pastor da igreja. Apacenta as minhas ovelhas. E o que tinha na beira da praia? Pão e peixe. Jesus estava dizendo que você foi procurar lá longe. Eu já tinha na minha mão preparado. Não, você não entendeu. Porque coisa que dá trabalho é limpar peixe e preparar peixe. Jesus estava dizendo, não só te dei o peixe, mas já está pronto e até assado. Não adianta sair pelos mares da vida, se aventurando e procurando fruto, porque na minha mão já está pronto, já está assado e já tem mesa preparada. Tem peixe frito, eu vou multiplicar meu ministério. Tem pão na mesa, eu vou sustentar tua carne. E tem sangue, o sangue do cordeiro imaculado, que curou vocês e te enviou. A gente perde tanto tempo procurando longe, sendo que na mão de Jesus já está pronto. Pedro vai seguir Jesus. E João veio atrás, deitava no peito de Jesus. Era o que Jesus amava. Mais, talvez, mais afinidade, mais próximo. E aí Pedro vai dizer, o que esse está vindo atrás de nós? Jesus vai dizer, o que você tem a ver com isso? Acabei de te curar, rapaz, você já está nascendo de novo a rapina. Se eu quiser que ele venha, ele vem. Se eu quiser que ele fique, ele fique. Mas se eu te chamei, você vem. Em outras palavras, Jesus vai dizendo, cuida da tua vida. Eu chamei você, se eu chamei ele também, você não sabe.
trouxe nessa noite para lhe dizer isso aqui. Jesus vai te encontrar. Na onde você caiu e desistiu, Ele vai te encontrar. Dá um aplauso bem forte ao Senhor.